Olá pessoal, aqui é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria, em mais uma edição do Maxi Corte, na qual eu vou falar sobre sazonalidade da oferta de bovinos terminados e seus impactos no mercado que a gente pode esperar para 2017. Bom, para começar a falar de oferta de bovinos, a gente tem que analisar a oferta de fêmeas, sendo esse o principal componente que causa a flutuação da oferta total de bovinos. E para analisar a oferta de fêmeas, a gente tem que falar um pouquinho sobre componentes do mercado de cria. Bom, analisando o ano passado, 2016, foi um ano que a gente já observou um leve aumento na oferta de bezerros, principalmente em relação à demanda existente, que na nossa avaliação se enfraqueceu. Só para a gente ter uma ideia do impacto disso no mercado, na variação de 12 meses, considerando janeiro de 2017 como período final, o custo de produção, considerando o custo genérico da pecuária de corte geral, teve uma alta de 2,7%, e o preço do bezerro teve uma queda de 10,2% em termos nominais, considerando a média de todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Para 2017, a gente faz uma ressalva, que são pontos que podem fazer com que o mercado seja menos baixista, sendo elas, em 2015, uma situação climática bastante adversa na época da estação de monta, no finalzinho do ano, fazendo com que isso possa limitar a oferta de animais desmamados no mercado em 2017, já que esses animais ofertados foram originados da estação de 2015, e também, pensando do ponto de vista de oferta de fêmeas, a condição é que a gente tenha hoje ainda, apesar de uma queda do preço do bezerro, preços historicamente positivos, ou seja, em termos deflacionados, preços hoje, mesmo com a queda em relação ao ano passado, são historicamente atraentes. Então isso pode fazer com que essa oferta de fêmeas não seja, nesse primeiro momento, uma oferta muito abundante ainda, e sim para assistir transição possivelmente. Falando de sazonalidade, mais especificamente, a gente traz esse gráfico que nos mostra a dispersão do abate de bovinos gerais e abate de machos e fêmeas no decorrer dos meses do ano, que indica, primeiramente, como a gente pode ver, que a distribuição da oferta de bovinos ela não sofre uma grande alteração no decorrer dos meses do ano, como sofre a variação da oferta de machos e de fêmeas, que essa sim tem um componente sazonal muito mais importante e mais visível. Começando a falar dos machos, a gente tem aí, de maneira perceptível, uma oferta mais volumosa no segundo semestre do ano, tá certo? E para o mercado de fêmeas a gente percebe o contrário, uma oferta que ocorre em maior volume no primeiro semestre do ano, com destaque para o primeiro trimestre de cada ano. Isso em função basicamente aí de um descarte da estação reprodutiva. A gente sabe que a estação começa no final do ano anterior e as fêmeas que não emprenham ou que passam vazia nessa estação, em parte delas acontece um descarte, e aí sim a gente observa um aumento de oferta de fêmeas nesse comecinho do ano, notadamente o primeiro trimestre de cada ano. Isso pode ser, de certa forma, acreditado para esse ano também, já que a gente tem uma situação de cria ainda positiva, mas que ela já é menos atraente do que foi nos últimos 3 anos, onde a cria e a situação de cria de maneira geral, esse sistema foi bastante beneficiado por preços em alta, com um vigoroso reajuste de preço para os animais jovens. Então é possível que a gente tenha esse mesmo comportamento esse ano, para fêmeas, e talvez, quem sabe, até uma oferta um pouco mais concentrada também de machos nesse primeiro trimestre do ano, pensando nos animais que não foram confinados no ano passado e que normalmente passaram para o abate no primeiro trimestre desse ano, em função de terem sido terminados a pasto. Para fechar, falar um pouquinho de impacto de mercado, e aí sim a gente pensa no curto prazo como um período um pouco mais desafiador, por ser um mercado mais ofertado, como eu já coloquei, com uma oferta que deve ser um pouco mais abundante de fêmeas e talvez até parcialmente de machos, em relação a uma condição onde a demanda não vem respondendo à altura. Portanto, a gente tem um mercado que a gente pode chamar de sobreofertado nesse momento do ano. Para o segundo semestre a gente abre um ponto de dúvida, já que se houver uma retomada da economia antecipada, principalmente para consumo de bens não duráveis, consumo de alimentos, a gente sim pode ver uma retomada de preços um pouco mais vigorosa, mas isso vai depender do caminhar aí da economia nos próximos meses. Então a gente deixa por enquanto em compasso de espera, mas sabendo que essa pode ser uma realidade dependendo da resposta da economia no decorrer desse ano. Por fim, eu chamo a atenção aí, como o papo foi basicamente em torno aí do mercado de fêmeas, eu chamo a atenção para quem depende de alguma forma ou da compra ou da venda de fêmeas, para esse outro gráfico, que mostra o diferencial macho e fêmea no decorrer dos últimos 20 anos. Então lá em 96 a gente podia
ou pode ver que a diferença de preço entre macho e fêmea era de 20%, a fêmea tinha um deságio de 20% em relação ao macho. Diferença essa que foi encurtando no decorrer das últimas décadas e chegou na diferença vigente de 5%. Então houve claramente uma apreciação, uma valorização das vacas em relação aos machos, mas esse diferencial, apesar dessa constante valorização, também responde a uma situação de ciclo pecuário, ou seja, ela respeita esses ciclos de alta e de baixa, e a gente já vem, dependendo da conjuntura que a gente tiver esse ano, se de fato for validado que a gente está num processo de transição para a fase de baixa do boi, a gente pode também, nesse mesmo momento, estar entrando em um ciclo onde a gente deve acompanhar uma abertura desse diferencial novamente. Então, a gente pode ter possivelmente aí de 3 a 4 anos como sendo um período em que vai haver uma leve abertura aí da diferença entre os preços do boi e da vaca, talvez aí com a vaca sendo ofertada em uma taxa um pouco maior e com isso essa categoria sofrendo um deságio um pouco mais forte em relação ao preço de macho, fazendo que essa curva abra um pouco. Então, se você depende de alguma forma ou da compra ou da venda dessa categoria, fique atento e principalmente tente incorporar isso nos seus planejamentos, aí, nas suas previsões de mercado e nas suas estratégias. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar e até a próxima.